Bonjour, tudo bem com você? Então, essa é mais uma aula do curso Francês Real com Leandro Dias e essa é uma aula muito importante, mais uma aula sobre pronúncia. Vogais nasais. Nós já fizemos as vogais orais. Se você ainda não assistiu às aulas, duas aulas de duas partes, assista, depois volta para cá, tá certo? Que é uma sequência muito importante você acompanhar. Muito bem, nós já vamos direto para o primeiro slide. Realmente é uma aula extremamente importante, então eu preciso muito da sua atenção. Vai ser uma aula mais densa, não é, com muito conteúdo, mais longa, então é necessário também a sua paciência. Nesse começo é assim mesmo, então vamos juntos, que eu estou com você, tá certo? Então vamos lá. As vogais nasais. Bom, assim como existem as vogais orais, que nós falamos mais, a pronúncia acontece mais na boca, as vogais nasais, ela também tem um auxílio de um som gerado no nariz, não é? Claro que vai sair o som pela boca, mas nós vamos começar a perceber um som mais pelo nariz, ó, né? Você sente um vibrato no nariz. É até interessante, né, você perceber isso. Então, as vogais nasais estão muito presentes no idioma francês, tá certo? E eu dividi ela em três sons principais. O primeiro som principal que nós vamos analisar aqui agora é o som on. On. Então, pura e simplesmente dessa forma como você ouviu eu falar aqui, ó. On. On. Né? Dá essa ideia com o O tio, né? On. Então tente repetir. Ele tem um som mais gerado também, como na boca, formando um círculo, né? On, né? On, né? E tem uma ideia de um som mais fechado, tá certo? On. Então vamos ver alguns exemplos, né? Alguns casos nós vamos continuar, claro, O mais N da ON vai ser nasalado, e vocês vão ver também as exceções em casos também que não vai ser nasalado, tá certo? Então acontece isso muito no idioma francês, mas não se preocupem porque é assim mesmo, né? A gente vai assimilando e vai acostumando. Então primeiro vamos ver aqui os exemplos das palavras com on nasalado. Bom, bom, que quer dizer bom, não, não tem muito mistério não, gente, é assim mesmo. E eu quero que você repita aí, tá? Na hora que eu falar de cá, você repete daí. Bom. Isso, que é bom. Lion. Leão, muito bem. Bonjour. Bom dia, né? Bonjour, que aqui o O mais U fica U, e nesse caso a gente pronuncia o R, consoante final aqui, que ainda teremos a aula das consoantes, tá certo? Da pronúncia e as letras que ficam, que são comidas nas palavras. Nós vamos falar sobre isso depois. Então, bonjour, né? Maison. E aqui o A mais I tem o som de E, né? Então é maison, né? Repete aí para mim, por favor. Muito bem. Maison, que é casa, né? Long, long. Não pronuncia esse G aqui, repete. Long. Muito bem, G mudo, ele não aparece, tá? E o ON aqui, bem nasalado, long, que é longo, tá certo? Já vamos então para o próximo slide. Ainda no caso da pronúncia nasal, nós temos aqui O mais M, tá? E normalmente ele vai aparecer antes das consoantes B ou P, tá certo? Então, tombe. Tombe é aqui também o som, mesmo som de on. Nós estamos no mesmo som ainda, tá certo? Então, tanto
a combinação O mais N de nada, como O mais M de mamãe, tem o mesmíssimo som, a mesmíssima pronúncia, O, certo? Então, tomba, que é túmulo, tombe. O B aqui, ele tem uma característica de um B sozinho, porque esse E aqui, ele é desconsiderado, tá certo? Você não vai falar tombe, é tombe, tombe, com um B, mas ele puxa o E, fica discretinho ali no final, certo? Ok? Agora, trompe, trompe, que é tromba, de trombeta, trompe, né? Mesma pronúncia aí, pega o R aqui na garganta, o importante é o trom, trompe, tá? Pompe, pompa, olha aqui, ó, pompa, olha o O mais M, também com esse som, on, é bomba, né? Essa palavrinha que vem agora é interessante, ombre, ombre, não pronuncia o E no final, vira um BR meio que mudo mesmo ali, que vai afinando até finalizar com só um sonzinho do E, que não é destaque. Ombre, ombre. Repete, por favor, quero ouvir daqui. Ótimo, que é sombra, tá? Ombre é sombra, tá? E nombre, nombre, que é número. Repete, nombre. Então, não tem muito mistério não, tá? É um som que você tenta concentrar ele mais nasalado. Non, 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 né? A boca mais arredondada, não é? Um som mais fechado. Essas são referências que eu estou passando para vocês tentarem aí, cada uma na sua possibilidade, né? Cada um com a sua forma de pronunciar, mas da melhor forma possível, né? Eu não estou com você para ouvir como você está falando para mim, mas é você que vai tentar encontrar essa solução de pronunciar da melhor forma possível. Não tem jeito, tá certo? Então, non, non, on, nombre, nombre. Né? Tenta realmente exagerar um pouquinho, é assim mesmo no normal, e tenta concentrar a pronúncia mais na parte nasal, tá certo? Claro que o som vai sair pela boca, mas o nasal é que vai completar e que vai dar né, a moldura para a pronúncia, tá certo? Muito bem, agora nesse próximo slide é muito interessante porque nós temos as mesmas combinações que é o O mais N e O mais M, só que quando eles vêm antes de uma vogal ou de um H, que o H é mudo, então vai considerar a vogal seguinte, tá? A pronúncia não vai ser nasal mais, ela vai ser oral, tá? Então, por exemplo, a palavra bonheur, bonheur, tá? Esse E mais U mais R é heure, né? Bonheur não é bonheur, é bonheur. Ou seja, esse H aqui ele nem considera, você já vai pronunciar o heure. E o N acaba ligando a pronúncia com o heure. Então fica bonheur, tá certo? Que é felicidade. Um outro exemplo até mais fácil de entender. Porque aqui nós temos o O mais o M, que nós estamos nesse caso aqui do OM, tá vendo? A combinação OM. Só que você não vai falar aqui, olha, aqui é a palavra fromage. Você não fala fromage, fromage, não, é fromage, né? Então é fromage, que acaba fazendo essa ligação de uma forma mais oral do que nasal, certo? Então, fromage, né? Que é queijo. Olha aqui, ó, o O mais o N aqui no monastère. Monastère, né? Aqui,
mesma coisa, eu não fiz um monaster, é monaster, monaster, certo? O que eu estou querendo dizer aqui, né, que a regra diz, é que quando você tem essa combinação de letrinhas antes de uma vogal ou H, né, em alguns casos, ela não vai soar nasal mais, tá? Então, monaster quer dizer monastério. Observem aqui que tem o E com acento grave, tem um som mais aberto, monaster, né? Aqui, olha só, cronologie, cronologie, que é cronologia. Cronologie, olha que o ON aqui, olha, o ON, que é o mesmo ON que apareceu da combinação, né? Eu não vou falar cronologie, é cronologie, né? Por quê? Porque depois do ON vem o O, que é uma vogal. Da mesma forma que depois do ON aqui veio o A, que é uma vogal, a vogal A, né? Aqui um exemplo ainda mais simples ainda, né? Podia ter começado com ele, fui nos mais difíceis primeiro. Mas o tomate. Aqui você tem o O mais M, né? Que é justamente a combinação que a gente está estudando agora, e a gente não vai falar tomate, é tomate, né? Não é tomate, né? Certo? Então ele fica mais oral mesmo, ele fica mais na boca do que no nariz, tá claro? Tomate, certo? Então, tá aí uma regrinha que acaba sendo uma regrinha de exceção para essa pronúncia dessas combinações de letras. Outra exceção, quando tiver uma repetição de consoantes aqui do N, no caso, né? Então, nós não vamos nasalar também. Olha, essa regra, ela vai se basear não só neste som, vai ser em qualquer som, tá? Vocês vão ver que daqui para frente vai aparecer as mesmas exceções, tá certo? Então, guarda isso aqui, já que já vai servir para as próximas, tá? Então, com a repetição do N, você também não anasala a pronúncia. Então, fica donner, olha aí, não donner, é donner, que é o verbo dar, sonner, que é o verbo tocar. Observem, temos aqui duas consoantes juntinhas, que é o N, né? Depois do O, né? Se não tivesse essa consoante a mais, ficaria sone, sone, não é sonê, tá? Colonna, colonna, que quer dizer coluna, mesma regra, né? Não faço anasalado, faço mais na boca, né? Bonne, bonne, quer dizer boa, bonne, tá? E honneur, honneur, olha de novo o R aparecendo com som de er, né? Ok? Então, aqui no caso, que a tradução é honra. Vamos falar de novo agora essas palavrinhas e você repetindo? Vai lá. Donner, sonner, colonne, bonne, honneur. Ótimo, tá certo? Nenhuma soou muito nasalado. Tudo aqui, né, na boca, ok? Todas as pronúncias orais mesmo. Continuando, próximo slide, agora com as duas consoantes M, né? O-M-M. Também não nasalado, tá certo? Na verdade, a única possibilidade que a gente tem do nasalado foi quando nós já mostramos no início, né? E agora todos os outros exemplos são não nasalados. Então, come, come, não fica coma, é come, tá? Que é como. Gomme, borracha,
gomme. Somme, que é soma, tá? De adicionar, soma. Homme, olha aí, homem, homme. E pomme, né? Maçã, pomme, pomme, tá? Não há necessidade nenhuma dessas palavras aqui serem nasaladas, tá certo? Próximo slide agora é o quadro, já resumo então, é tudo que nós já vimos da pronúncia do som on, não é isso? Então tá aí, quando é on, mesma pronúncia, nasal. Temos quando ele está sem as outras exceções, né? Então, quando vem antes de P e B, também vai ter o som nasal, on. Depois, quando tiver a vogal, né, conjugado com a vogal, é som não nasal, ou seja, um som oral. E também quando repetir as consoantes. Tá claro isso? Realmente, esse já é uma estrutura que já vai se repetir para as outras pronúncias. Então, guarde um pouco isso daqui, que quando tiver sem nenhuma exceção nasal, com P e B, antes do P e B sempre vai ter a consoante M e sempre vai ser nasal. Quando tiver vogal, vai ser não nasal, né? Quando tiver a vogal, logo na sequência da combinação O mais N, ou aqui no caso também, não foi colocado aqui, mas também vai servir para o O mais M, tá? E aqui as duas consoantes, não nasal, e duas consoantes também, tanto faz ONN ou OMM, não nasal. Tá claro? Então vamos continuando. Vamos lá, agora um próximo som. Esse outro som, ele é extremamente importante e vou tentar aqui passar para vocês, porque agora nós vamos ter mais esse som de né? Só que nós vamos ter dois sons de Tem o som de mais fechado, que é esse que nós vamos ver agora, que é um som que você não vai sorrir, ele é mais verticalizado, você vai tentar mentalizar um som mais verticalizado, como se tivesse um retângulo em pé na boca, tá certo? E ele é mais fechado, ele é um som mais fechado. Então é um som vertical, fechado, boca redonda e sem sorriso. Eu que criei isso aqui, eu estou escrevendo isso aqui, para justamente você tentar pensar e materializar esse som, que não é fácil, né? Então é um on. Não pode ter o sorriso, é on, tá certo? Vou mostrar já o com sorriso, que vai ser o próximo, que ele também é importantíssimo, só para você saber diferenciar, tá? Então, esse é mais sério, sem sorrir. E o outro é Olha a diferença. Certo? Esse já é O. O outro é Sacou a diferença? Tenta fazer isso aí agora. Quero ver você, quero ouvir, queria tanto estar aí com você para ouvir de você. Mas eu vou ouvir, vai. Vai lá, faz o primeiro sério. Você não precisa estar sério. Na verdade, a boca não pode fazer assim, ó, né? Mas você não quer dizer que você está triste, está sério, que está nervoso, não. Você está simplesmente fazendo a boca de uma pessoa que não está sorrindo. Então é e o outro é tá certo? Tem essa diferença. Então veja bem, vamos ver agora as combinações possíveis que vão dar esse som de certo? O som de que é o A mais N, o E mais N,
o A mais M e o E mais M, tá certo? Essas são todas as possíveis combinações que vai dar o som de ON, tá? Então vamos começar com A mais N. Todas elas com som nasal e as exceções vai seguir aquela mesma lógica que eu já expliquei e eu vou explicar de novo, tá certo? Nesse primeiro grupo do ON vai acontecer também. Então vamos lá, nós estamos no segundo grupo de sons, que é o som ON. Quero organizar isso tudo certinho na cabeça de vocês. Então vamos lá. Palavras, vamos ver aqui os exemplos. Blanc, blanc. Olha, não pronuncia o C, tá? Fica blanc e não blá. É blanc, tá? Que resulta em branco, a tradução, certo? Olha que interessante isso daqui. Essa é grand, grand, certo? Grand, que significa grande. Se eu pronunciar errado, pode trazer uma compreensão diferente da palavra. Se eu pronunciar aqui gras, pode ser que o francês vai entender como grão, aqueles grão de arroz, de feijão. Gras. E não é grain, é grand, grand. Então tá vendo a importância da pronúncia, certo? A pronúncia, ela é sempre muito importante. E eu jamais vou tirar a importância da pronúncia. O que eu sempre digo é o seguinte, você não precisa falar como nativo, você pode ter sotaque. Mas uma coisa é você ter sotaque. Outra coisa é você falar errado, é você pronunciar errado. Tá certo? Então, são coisas distintas, que é muito importante você saber a diferença para não ficar nessa preocupação toda de encontrar a perfeição, mas acertar. Tem que acertar a pronúncia. Tá certo? Então, aqui nós estamos na pronúncia grand. Grand. Tá? Bem aqui na garganta, o R não tem, não tem outra forma. O R é sempre na garganta e a tradução grande. Não é? Olha aqui, está aparecendo inclusive o E mais N. Vai ter o mesmo som. Enfant. Observem, é a mesma pronúncia. Enfant, na mesma palavra, escrita diferente, aqui uma com EN e a outra com AN. Muito louco isso, mas é a mesma, exatamente, enfant. Se eu tivesse escrito aqui AN e AN, ou EN, você ia ler da mesma forma, tá? Então é enfant, que é criança, certo? Banque, banque. Banque quer dizer banco da instituição financeira, banco, banque, tá? E chanson, chanson, né? Aí, de novo, a palavra canção, e aqui destacando a pronúncia do chan, chanson, tá? Ok? Então, tudo realmente tenta bem nasalado, chanson, banque, enfant, grande, uma pequena parcela do som, ela está associada ao nariz, tá? Ok? Podemos então para o próximo slide. Vamos lá. Agora, a combinação é N, E mais N, som nasal, com toda certeza. Olha aí mais exemplos. Vent, vent. Né? Nesse caso aqui, eu não considero a última consoante, né? É vento. Entrer, entrer, entrar, né? O verbo entrar. Eu quero ouvir você falando daí, eu não estou ouvindo. Entrer, isso. Ensemble, olha aqui, de novo, duas combinações com a mesmíssima pronúncia na mesma palavra. Ensemble. Tá? Ensemble. E aqui no caso, não pronuncia a vogal final. Fica o bl, bl, né?
ensemble, juntos. Juntos, unidos. Lent, lent, lento. Observem que o tempo inteiro eu estou tentando o máximo que eu posso não fazer né, com os lábios para sorrir. Com os lábios assim. É sempre mais fechado. É um som verticalizado, né? Centre, centre, centro, centre, tá? Ok? Podemos ir para o próximo slide agora. Então, olha só. Também o som vai ser nasal, nós já sabemos, e vai ser sempre com a consoante M, né? Quando estiver antes das consoantes B ou P. Vamos ver exemplos importantes? Chambre, olha aí, chambre, quarto. Lampe, lâmpada. Jambe, jambe é perna, né? Aqui uma palavra maravilhosa, olha aí, muita gente gosta. Champagne, champagne. Champagne, que o GN aqui vai dar um som de NH no português, né? Champagne. Fica quase a mesma palavra, só que aqui eu posso pronunciar mais do jeito que, né, o francês fala, champagne, né, mais nasalado, champagne, né? Ampoule, ampoule. Ampoule quer dizer lâmpada, ampoule, tá? Então, tá aí mais exemplos de palavras nasais, né? Com as combinações nasais, né? As vogais nasais. Agora, vamos entrar nas exceções. E aí vem o seguinte, olha só. A mais N, E mais N, A mais M de mamãe e E mais M de mamãe. Antes de vogal, lembram que nós já tínhamos falado isso com o ON, não é? Aqui também a mesmíssima coisa. Antes de vogal, vai perder a característica mais nasalada, ficam pronúncias orais apenas, certo? E vamos ver os exemplos. Olha aqui, ó. Aqui, por exemplo, animal. Tá bem claro que não fica animal, não é animal, é animal. Fica mais oral, não é? Por quê? Porque aqui, olha, o A mais N está vindo antes da vogal I. Tá claro? Olha aqui, ó. Anormal, anormal. Anormal, olha o L aqui bem, anormal. Não tem anormal. Anormal. No finaliza com U. O L não se transforma em U no final no francês, tá? É anormal. Né? O L vem na ponta da língua no céu da boca, tá? Anormal. E observe que aqui não é anormal, não é anormal, é anormal. Tranquilo. Tá certo? Então, por que isso? Porque aqui tem o A mais N antes da vogal O. Anime. Anime quer dizer animar, né? Aqui de novo, o A mais N antes da vogal I. Energia. Energia. Olha o E com acento agudo. O acento agudo, vocês já sabem, já viram isso nas aulas das vogais, não é as vogais orais, que o E com acento agudo tem um som fechado. Então é energia e não energia, né? E muito menos energia. Energia. Não, é energia. Tá certo? As vogais são pronunciadas, as letras são pronunciadas separadamente. Eu posso também falar dessa forma, tá? Quando é oral, tudo né? Cada letra pronunciada, claro, junta para formar sílabas, mas tem um som oralizado, certo? Agora aqui, o canar. O que é canar? Que é o pato. O canar, olha o A
N tá aqui, olha, A mais N, mas eu não vou falar canar, é canar. Por quê? Porque depois do A mais N vem o A. Mas, Leandro, pelo amor de Deus, como é que eu vou pensar nisso tudo na hora? Gente, o importante no processo de aprendizado não é você já sair a partir de agora acertando tudo que você for lendo da pronúncia e tudo mais, não. O importante é você entender isso daqui primeiro. Depois, a prática disso é que vai, com o tempo, você vai assimilando, e eu uso muito essa palavra de assimilar, porque é justamente isso, não é? São coisas que é importante você entender como é que funciona, e depois não quer dizer que você já vai sair acertando tudo, não. Isso é uma questão de hábito, de treino. Tá claro isso? Ainda mais você que já está acostumado a vida inteira num idioma. Né? Tem gente aqui aprendendo comigo que tem mais de 50 anos, 60 anos, 70 anos. Tenho certeza que tem gente aqui ainda mais do que isso. E que maravilha, isso é maravilhoso. Mas imagina a pessoa estar treinada a vida inteira no idioma, no português, naquele sistema, e de repente é diferente. É claro, vai ser diferente. Então você não vai sair acertando. Não vai ser assim. Tá claro? Então o importante primeiro é você entender como é que é a estrutura desse aprendizado. É justamente a compreensão. Depois, né? E essa compreensão, ela faz parte justamente dessa né, de saber distinguir, de saber fazer saber que essas regras existem. Pronto. Depois que você já entendeu isso, a partir dali já é a questão de prática, tá certo? Olha aqui, ó, ami, não é? Então, realmente, às vezes bateu o olho aqui, você já aprendeu que AM é an, e aí você já fica ami. Não. Você vai entender também, já entendeu que aqui é ami, porque o I aqui é uma vogal, e o AM antes de vogal perde essa regra do nasalado. Fica ami. Tá claro? Amateur. Olha aqui, ó. Amateur. Mesma coisa, você não vai falar amateur. É amateur. Porque aqui tem o A depois do AM. Claro que é amador. Aqui é a palavra anterior, amigo, né? Olha a palavra linda, a palavra amour. Amour, né? Nesse caso aqui, o O mais U que vai prevalecer com o som de U. Vai ficar amour e não amour. Tá claro? Por que eu tenho que falar dessas exceções? Por que isso aqui é importantíssimo? Porque se você decorar que A mais M é an, na hora que você lê isso aqui, você vai querer falar amour. Então ficou um estudo pela metade, ficou uma perna torta aí. Tá claro? Então é importante saber isso aqui sim. Tá? E que vai funcionar em todos os sons nasais. Nós já vimos que com on também é assim, agora com o an é assim, e também com a vai ser assim, o a. Vamos lá, continuando aqui, emotion, emotion. E mais M, esse E aqui com acento agudo fica E, e aqui, né, eu não vou falar emotion. Não, é emotion, né, de emoção, tá? E aqui mais uma palavra simples, banana, banana, banana. Né? Aqui, na verdade, o E vai ficar meio fraquinho mesmo, fica o N só. Banana, né? E aqui o importante é que o A mais N, olha só, não tem nada a ver com banana, né? Nada a ver, fica banana, certo? Ok, próximo slide, podemos continuar. Agora as combinações igual a gente falou também na regra do ON, certo? Também quando repetir as consoantes N ou M, também o som perde o nasalado. Então vamos ver os exemplos. Annuel. Annuel quer dizer anual. Annuel, né?
E eu não pronuncio aqui como se fosse annuel, tá vendo? Os dois N's aqui tem um som de um N só, tá? Annulé. Aqui eu estou puxando, inclusive, um pouco o U, né, com o famoso biquinho, tem que prevalecer aqui. Annulé, annulé. Tá? Tenta fazer também o biquinho aí, tá? Annulé, annuel, tá? Anniversaire, anniversaire, né? Anniversaire quer dizer aniversário. Eu não falei a tradução do anterior, annuler, claro, é anular ou cancelar, tá? Anniversaire, né? Então, não é anniversaire, é anniversaire, tá certo? Então, esses dois N's também anula a pronúncia nasalada. Annonce, annonce, não annonce, né? Que é anúncio. S'ennuyer, s'ennuyer quer dizer ficar entediado, s'ennuyer, tá? Também um pouco, tenta puxar o biquinho aí do U, né? Do U, s'ennuyer, tá certo? Esse Y aqui tem um som de I, s'ennuyer, né? ER no final, né? Que é um verbo no infinitivo, vai fechar o som do E. S'ennuyer, ficar entediado, ficar de... Eu ia falar saco cheio. Posso falar, né? Saco cheio. Tá certo? Ficar entediado. Aqui, flamme. Flamme. Tá certo? Flamme. O A não tem muito problema. Vocês já viram também nas vogais orais. E o flamme, aqui a pronúncia do E bem levinho no final. Que é chama, a chama. Tá? Do fogo. Programme, programme, pronúncia bem na garganta, programme, né? Programa, programa, certo? Sempre o E discretinho no final. Esse E, na verdade, ele nem era nem precisaria existir, mas ele está aqui para puxar a consoante, lembrar que ela tem que ser pronunciada e pronunciada de uma forma que ele acaba parecendo bem discreto no final. Grammaire, grammaire. Aqui o A mais I tem o som de E, né? Então, grammaire. Esse R aqui é que vai ser pronunciado. O E nem vai aparecer, aí puxou o R. Grammaire, grammaire. Gramática, certo? Diagrama. Diagrama quer dizer diagrama. Diagrama, né? Todos os exemplos que a gente está vendo aqui são exemplos que as consoantes repetiram, tanto N quanto M, perdendo assim a característica nasalada, certo? Então, não vou falar aqui, por exemplo, olha, aqui no caso a pronúncia correta, femme, femme, que é mulher, né? E não femme. Não é femme, é femme, tá certo? Femme, mulher. E aqui é dilema. Dilema, que quer dizer dilema. Tá certo? Dilema. Tá bom? E não dilama. E não femme. É femme. Tá bom? Ok. Podemos então passar para o próximo slide. Aqui é um quadro justamente de resumo, né? Lembrando que, então, nós temos tanto o AN quanto o EN nasalado, certo? Quando não tem as exceções é quando vem antes de vogal ou quando a consoante se repete. Tá claro? Aí sim não vai ser nasalado. Então, muito importante isso daí. Bom, vamos agora para o terceiro som. Tem gente que ensina com mais sons, pega 4 sons diferentes e tal. Não, gente, são 3 sons, já está ótimo, já está excelente. O primeiro, on, o segundo, on, e agora o an. E esse an, ele é interessante porque agora, olha só, eu expliquei para vocês que o an, ele é um som mais fechado.
é um som mais verticalizado, esse é o anterior, certo? Um som mais verticalizado, um som mais fechado. Esse agora, e é um som mais sério, sem o sorriso. Esse agora, vamos pensar exatamente um pouco o contrário, para compor esse som de forma melhor, tá certo? Então ele vai ser mais horizontalizado, ou seja, ele vai ser mais aberto. Tô tentando produzir de uma forma para vocês entenderem mais concreta, para vocês perceberem melhor esse som. Então ele é mais horizontalizado, ele é mais aberto, certo? E com a boca mais sorridente. Ah, 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 ah. Façam aí. Ah, ah, certo? Então, olha quantas combinações nós temos aqui que geram esse som. Não, aí o Leandro vai tá exagerando. Não é possível, o Leandro está enlouquecendo. Esse tanto aqui de combinações, Leandro, tem o mesmo som? Tem. Vamos lá? Como é que o francês lê isso aqui, ó? Ele lê ah, 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 ah. Então é isso mesmo. Tudo isso aqui vai ter o ah. Que loucura, né? Isso é muito diferente do português. Nós temos aqui 10 combinações diferentes. 10 combinações diferentes. Se bobear, ainda tem mais. Eu não vou entrar, não. Tá? Mas tudo isso aqui é an, com esse an aberto, com esse an sorridente. I mais N, I mais M, YN, YM, que é o mesmo som, já expliquei que o I e Y tem o mesmo som. U mais N, AIN, EIN, AIM de mamãe, EIM de mamãe, EUN. Meu Deus, tudo isso aqui é an. Incrível, como o francês é uma língua espetacular, realmente. Não é? Como é que o brasileiro leria isso daqui? In, ein, ein, ein. Parece que tá doendo, né? Tá machucando. Em, ain, em. É diferente, bem diferente. Bom, brincadeiras à parte, esse é aqui importante essa parte do idioma que vai aparecer em inúmeras palavras. Vamos começar então alguns exemplos. Vin, o vin. Vin é vinho, não é? Tá aí. Vin, vin. Observem. Sintam essa necessidade que dá da boca dar uma, né? E não vin, não é vin, é vin, vin. Matin, olha aqui, ó, matin. Interessante, né? Que é manhã. Voisin, voisin, vizinho. Deixa eu falar abaixo, senão vai achar que eu estou falando dele aqui. Voisin, vizinho. Impossible, impossible, impossível, impossível. Important, importante. Impatient, impaciente. Aqui eu não estou conjugando aqui, não estou pronunciando, perdão, a última consoante, né? Impatient. Por favor, eu vou ler de novo aqui, agora pedindo para você repetir. Deixa eu só ainda pegar mais essas duas, ó. Syndicat, syndicat e synchroniser, synchroniser. Tá certo? Então, syndicat, claro, sindicato, synchroniser, sincronizar. Então, eu vou agora, vamos todo mundo junto agora? Eu vou falar, você repete. Eu falo, você repete. Pena que eu não tenho o microfone aqui para também te indicar aqui. Vou arrumar um. Então, vamos lá. Vin, deixa eu ver se eu tenho, não tem nada aqui. Mas tudo bem. Vin. Matin. Voisin. Impossible. Important. Impatient.
syndicat, synchroniser. De novo, synchroniser. Na garganta. Synchroniser. Tá bom? Ok? Tem mais aqui. Acabou não. Ainda dentro dos exemplos, todos aqui do AN, porque são tantas combinações, né? Eu fiz um quadro aqui bem maior. Vou ler de novo agora, sem você, né, sem te pedir agora, mas já vai fazendo de cabeça também, e depois a gente passa juntos. Vamos lá. Sympathique, simpático. Symphonie. Não é sinfonia, é symphonie, tá? Por conta do M mesmo, né? Symphonie, sinfonia. Symbole, symbole, símbolo. Lundi, segunda-feira. Brun, marrom. Pain, pão. Bain, banho. Train, trem. Plein. Olha, o tempo todo tô sorrindo, gente. Parece, vai forçando de um jeito que a gente começa a ficar com a boca até... Nossa, tá aqui assim, né? Plein, cheio. Frein, freio. Frein, tá vendo? Faim, fome. Faim é fome, né? E Reims, Reims é a cidade de Reims. Aqui eu pronuncio S, nome próprio, tá bom? Vamos lá, agora eu vou falar e você repete. Sympathique, symphonie, symbole, lundi, brun, pain, bain, train, plein, frein, fin e Reims. Todo mundo assim, ó. Impressionante, né? Realmente é uma forma que deixa realmente, né, se a gente repete várias palavras, a gente fica até com um sorriso na cara. Levanta o astral de qualquer um, né? Muito bem, então ótimo. Vamos lá, continuando, não acabou não. Vamos continuar aqui. Agora tem as exceções, não é? Que é a mesma lógica que eu expliquei do primeiro som, que foi o on, o segundo som, que foi o an, e agora o terceiro som, que é o an, certo? Então, nesse caso aqui, quando eles vêm antes de vogal, o som será oral, tá certo? Até rimou, né? Antes de vogal, o som é oral. Vamos lá, continuando aqui então. Finalizei. Observem que, olha aqui, ó, IN aqui, ó. IN, eu não vou falar finalizei, é finalizei. Já não vai ter mais o som an, né? Nem nasalado, totalmente, né? Cinema, 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 tá? Aqui o acento está agudo, ok? Uma coisa interessante, mesmo o acento estando agudo aqui, não é? E aí o som vai ser fechado, cinema, a tônica não é cinema, é cinema, tá? Então a tônica é na última sílaba, né? Cinema, cinema, tá? E não cinema, é cinema. Agora, imaginação. Imaginação quer dizer imaginação. Tá aqui o I mais M, e você não vai falar... já estou até confundindo. Imaginação, não é imaginação, é imaginação, né? Sinapse,
né, que é o Y mais N, está aqui, ó, também aparecendo aqui, dentre as que, se não for nessa situação, vira nasalado. Aqui não, porque está antes de vogal, né? Aqui era antes da vogal I mais N antes da vogal A, aqui o I mais N antes da vogal E, aqui antes da vogal A de novo. Aqui sinapse, né? O YN antes da vogal A. Unité, unité, olha o biquinho, unité. Né? Não sabe como é que faz esse biquinho? Vai na aula anterior, a aula das vogais orais, segunda parte, no final dela. Unité, né? Olha aqui o acento agudo, fecha o som. Univers, univers, não pronuncia o S no final. Unique, unique quer dizer único, não é? Ginecologue, tá? Ginecologue. Ginecologue quer dizer ginecologista. E aqui o gine, né? Aqui no caso, também fechado, né? Y mais N, vai ter o som oral mesmo, não vai ser, como é que seria? Nem sei, não tem, né? Ginecologue, não. Americana, americana. Aqui no caso, o A mais I tem som de E, americana, né? Mesmo aqui sendo um C e não ser um QU, vai produzir esse som de Q, de K, né? Americana, tá? Americana. Reina, rainha, né? E aqui justamente pela junção, aqui no caso, vai prevalecer a junção das vogais com a pronúncia. E mais I tem o som de E, né? Reine. E aqui no final, déjeuner, déjeuner, que aqui tem essa combinação E mais U mais N, que está aqui, né? Você não vai pronunciar an, é déjeuner, déjeuner, né? Almoçar, né? Almoço, aqui no caso é o verbo almoçar, certo? Muito bem, continuando aqui então, também valendo a regra quando repete as consoantes, né? Então aqui é innocent, innocent, então não vou falar innocent, não, é innocent, tá certo? As letrinhas vão ser pronunciadas separadamente, não vai ter o nasalado. Innovation, né? Claro que innocent é inocente, innovation, inovação. Immense, immense, é N aqui, olha, aqui sim. Aqui, olha que interessante, esse IMM perde a função nasalado, né? Então fica immense, mas aqui tem um EN, que vai valer o an, tá certo? Que vai valer o an. Então fica immense, immense, tá certo? Imenso. Immobile quer dizer imóvel, tá? Imigration quer dizer imigração. E tunnel quer dizer túnel, tá certo? Então vamos repetir esse daqui também? Vamos lá. Innocent, innovation, immense, immobile, imigration, tunnel. Ótimo, ok? Bom, pessoal, esse então foi o último slide. É isso, esse foi o nosso último slide. Ah, não, ainda tem esse, porque estávamos aqui, certo. Esse é o slide resumo, né? Ainda desse último som, que aqui mostra também o quadro, o que fala que é nasalado, né? Que fica, né? Com som nasal, e também as exceções, exatamente as mesmas regras que vimos com os outros sons, não é? Lembrando que nós temos, então, os 3 sons principais. Foram vistos nessa aula, né? Eu achei uma aula muito interessante, porque foi uma aula que realmente
Eu tentei cobrir tudo que eu pude, certo? É uma aula difícil, inclusive de dar, porque é difícil, né? É um assunto muito denso, né? E que precisa realmente de muita atenção, até do professor, né? Porque a gente também fica até confuso de tanta coisa. Mas deu tudo certo. Eu acho que se você ainda ficou com alguma dúvida, assista de novo, tá? Assista mais de uma vez, assista 2, 3, 4, 5, 10 vezes, não é? Se for necessário, porque realmente é uma aula extremamente importante. Isso aqui que nós estamos construindo é a base do seu francês. É a base do seu francês. E para mim isso é muito importante. Eu quero ver justamente essa base bem sólida para depois a gente conseguir fazer o resto da obra, tá certo? Nessa base linda aí que está ficando. Então é isso, pessoal. Um forte abraço. Fiquem aí sempre ligados nos próximos vídeos. Vai ter live no domingo, tá bom? Nesse canal aqui. Forte abraço, até breve. Fui!